Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu vou trazer um estudo um pouco diferente e, como eu falei que a revista CPAD não produziu revista para esse trimestre, eu ia trazer aqui assuntos soltos. E hoje eu queria falar, por estar se aproximando de um pleito eleitoral, eu queria falar a respeito do cristão e a política. É importante nós... Tá tudo ok? Tá saindo? É importante a gente saber que a política, primeiro nós temos que saber a definição de política. O que é política? Política é a arte ou a ciência de governar. E onde nós encontramos essa política? Em tudo. A política ela está presente em tudo em nossas vidas. Nós encontramos a política no salário que nós ganhamos, a política está presente na feira que nós fazemos com esse salário, a política está presente no combustível que nós colocamos no nosso veículo, está presente no remédio que nós compramos. Então a política ela faz parte da vida de todos. Nós somos cidadãos do céu, mas ainda estamos aqui na terra. Então a política ela vai influenciar em tudo em nossas vidas. A política influencia e ela está presente. E eu quero ler como base aqui em Provérbios, no capítulo 29, o versículo 2, que diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então nós precisamos compreender que a política ela está presente em tudo, e quando esta política ela é feita, ou seja, este governo é feito por pessoas justas, tudo ocorre corretamente pela vontade de Deus. Quando é feito por pessoas ímpias, o povo sofre. E é isso que nós temos visto no nosso Brasil e no mundo todo. Onde tem alguém que governa segundo a vontade de Deus, as coisas ocorrem bem. Quando é feito por vontades gananciosas do ímpio, aí o povo passa a sofrer. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens de Deus que governaram, né? Nós temos o exemplo, o cachorro animado aqui dali, né? Nós temos exemplos de Moisés. Moisés, ele governou, apesar de não ter recebido o título de rei, mas Moisés governava. Moisés cuidava politicamente do povo de Israel. Nós temos o exemplo de Josué, que assumiu o lugar de Moisés, que também assumiu essa questão política. Nós temos o exemplo de José, foi um governador excelente. Nós temos o exemplo de Davi, foi o rei escolhido segundo o coração de Deus, foi escolhido para governar o povo de Israel. Nós temos o exemplo de Salomão, nós temos o exemplo de Daniel, nós temos vários exemplos de servos de Deus que governaram. Agora, o diferencial desses servos de Deus é porque eles eram servos obedientes à palavra de Deus. E todas as vezes que os reis, que aqui eu citei só alguns nomes, mas todas as vezes que os reis de Israel governavam segundo a vontade de Deus,
Deus usava dos sacerdotes ou os profetas entregavam o recado e ele fazia de acordo com a vontade de Deus, tudo estava bem. Agora, o que não se pode fazer, que é este o ponto que tem feito com que muitos líderes espirituais tenham abandonado esta causa, é não misturar uma coisa com a outra. Não misturar a política com a religião. Isso não se pode acontecer. Como é que acontece essa mistura? Por exemplo, alguém tem um chamado. Deus lhe chamou para ser um ministro do Evangelho, para pregar, para ser um pastor, cuidar de um rebanho. E essa pessoa ela quer porque quer ser político. Aí está errado. Não pode acontecer dessa maneira. O seu chamado foi para cuidar da parte espiritual. Você não pode misturar uma coisa com a outra. O que não se pode fazer também, essa mistura, é quando um líder, ele negocia, ele não dá liberdade para os fiéis escolherem quem querem votar. Isso daí é errado, isso daí é contra a Bíblia. Claro que é, isso é corrupção. Eles têm a liberdade para escolher e o líder ele tem apenas uma função que é de orientar, apenas orientar. Por que o líder deve orientar? Porque se um líder espiritual ele tem que lhe orientar em relação à sua vida financeira, à sua vida conjugal, à sua vida social, por que ele não tem a obrigação também de orientar em relação à política? Que tudo isso vem normalmente da política. Então é um papel dele orientar. Agora nunca misturar uma coisa com a outra. Se for feito separadamente, tudo pode ter certeza que tudo dá certo. O problema em si não é a política. O problema é a corrupção que tem dentro da política, principalmente aqui no nosso Brasil. A corrupção generalizada dentro da política. Aí o que a gente escuta muitas pessoas dizer assim: ah, mas um crente ele não pode ser político porque senão ele vai ser um ladrão, porque a maioria dos políticos são ladrões. Então o crente ele não pode entrar lá, senão ele vai ser um ladrão também. Está errado. Pensarmos desse jeito está errado. Sabe por quê? Porque aquela frase lá de a ocasião faz o ladrão não pode ser aplicado em relação a isso. A ocasião faz o ladrão não pode ser aplicado para o crente. Não é a ocasião que faz o ladrão. A ocasião, ela revela o ladrão. Não adianta essa história de dizer que fulano ele era honesto até o dia em que ele viu o dinheiro na sua frente, aí ele se corrompeu por causa do dinheiro. Não. Ele era corrupto, não tinha oportunidade de mostrar que era. Fulano era humilde, mas no dia que recebeu o poder ficou arrogante. Não, ele era arrogante, não tinha poder para mostrar sua arrogância, e agora ele tem o poder e vai mostrar que é arrogante. Então, quando nós pegamos os exemplos dos servos de Deus, que fizeram parte da política na Bíblia e foram um exemplo, nós podemos compreender uma coisa: o crente, em qualquer área da sua vida, ele está lá para influenciar e não ser influenciado. Isso acontece no seu trabalho, isso acontece na sua vida cotidiana, na escola, em qualquer lugar que ele estiver, ele está lá para influenciar e não ser influenciado. Quando Jesus disse nós somos luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, isso ele estava dizendo que não poderíamos ficar escondidos, teríamos que enfrentar. E o papel do crente em meio à política, se ele tiver a vocação, se ele tiver ética,
E se ele tiver preparação, ele tiver o chamado, tiver ética, tiver a preparação, o papel dele lá é fazer a diferença no meio daquelas pessoas. Que é o nosso papel, o papel de todo cristão, onde quer que ele vá, é fazer a diferença. É influenciar para que as pessoas sejam atraídos pela ética, pelos valores cristãos, pela luz que há em nossas vidas. Por isso eu, baseado no que eu tenho aprendido da Bíblia, é legítimo, sim, alguém, um crente de verdade, fazer parte da política. Por ter sido defendido tanto tempo em que crente não pode fazer parte da política, é que a política chegou ao que chegou. Por isso que o Brasil está sendo dominado por pessoas ímpias, que odeiam a Bíblia, odeiam a igreja, odeiam os valores judaico-cristãos, odeiam a família tradicional, projetos e mais projetos de lei para destruir a família. E quem ainda está lutando contra esses projetos diabólicos são as pessoas que estão lá, que foram colocados, pessoas que têm ética, que têm valores, estão lá lutando, e muitas vezes é uma luta cansável, é uma luta desgastante, porque muitas vezes é a pessoa sozinha pelejando muito com uma multidão de ímpios que estão lá para destruir a nação, destruir a família brasileira. Então nós temos que pensar nisso. Primeiro eu quero dizer para vocês que eu não sou candidato a nada, mas que, baseado na Bíblia, não vejo erro algum em um cristão entrar nessa questão da política, contanto que ele vá para fazer a diferença. Assim como Daniel, como esses nomes que eu citei aqui, como José e mais outros aqui, não se corromperam porque eles eram cristãos de verdade, eles influenciaram. Se você estudar direitinho, você vai observar que José influenciou o rei a ponto do rei confiar no Deus de Israel, que Daniel influenciou tanto que o rei Nabucodonosor confiava no Deus de Israel, teve fé no Deus de Israel. Então é esse o nosso papel na sociedade, o papel do cristão, em qualquer área que ele for, em qualquer área, em qualquer profissão que ele fizer parte, qualquer organização, ele está lá para influenciar e não ser influenciado. Se eu sou do tipo do crente, chiclete, que tudo gruda em mim, que tudo que eu vejo o outro fazendo, se eu vejo um usando droga, eu vou usar também. Se eu vejo um se prostituindo, eu vou me prostituir também. Se eu vejo um roubando, eu vou roubar também. Então, o problema não está no que está acontecendo ao meu redor, o problema está em mim. Eu que tenho que me consertar com Deus. Eu que tenho que procurar ter o caráter verdadeiro, caráter cristão. Tenho que procurar nascer de novo para poder eu ter liberdade de andar em qualquer lugar, fazer parte de qualquer grupo e estar lá como influenciador, mas não para ser influenciado. Quem tem a vacina, quem é vacinado com o Espírito, tem essa liberdade para andar em qualquer lugar, fazer parte, mas ser uma parte heterogênea. O crente pode andar em qualquer lugar, mas é como o óleo na água. O óleo entra na água, mas a água não entra no óleo. Ele não se mistura. E é dessa maneira, nós temos que influenciar. Em todos os lugares precisamos influenciar e não sermos influenciados. Então vamos compreender isso, e eu quero dizer para vocês que no próximo domingo eu quero
trazer uma palavra, continuando esse assunto, eu quero falar sobre voto consciente. Nunca eu vou aqui fazer política, ou falar nomes de candidato, ou pedir, fazer campanha para alguém, nunca. Não é o meu papel, mas o meu papel como orientador é orientar como devemos nos comportar em relação a tudo nesta sociedade e termos uma postura irrepreensível perante o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, até o próximo domingo, que eu vou trazer um estudo a respeito do voto consciente. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.